Números índice. Números índice são usados para indicar variações relativas em quantidades, preços ou valores de um artigo ou artigo durante certo período de tempo. Então, isso significa dizer que os números índice, eles são medidas estatísticas muito usadas, que eles comparam as variáveis econômicas entre si, e com isso eles obtêm uma análise simples e bastante resumida. Essa análise ela expressa porcentagem e mostra as mudanças significativas ocorridas ao longo do tempo. Por exemplo, o preço do arroz hoje comparado ao preço pago por um ano atrás. Então, através dos números índice, podemos realizar várias análises e algumas comparações entre as variáveis importantes na economia. Outro exemplo claro seria o preço e a quantidade das matérias-primas, o preço dos produtos acabados, o preço por atacado e o preço por varejo. Então, o conceito básico é que, como eu já havia dito, o número índice ele é uma medida, mas ele é uma medida que sintetiza uma expressão quantitativa e a variação média entre duas situações, ou seja, pode ser de todos os elementos ou até mesmo em conjunto. Então, as comparações, elas podem se dar em períodos de tempo, regiões ou até mesmo conjunto de pessoas. Um exemplo claro seria a produção industrial. Ela é composta de uma diversidade de produtos, e esses produtos eles precisam ser medidos em diferentes unidades. E com isso, é necessário que haja um desenvolvimento de algum procedimento que possibilite adicionar umas quantidades diferentes. E aí é onde entra o número índice. Então, as unidades monetárias é equivalente ao valor, as unidades físicas é equivalente à quantidade, e o valor unitário é equivalente ao preço. Juntando os três elementos, formam o valor igual à quantidade vezes o preço. E é muito importante que algumas dessas variáveis sejam mencionadas, porque o seu conceito ele é muito importante, começando pelo produto. Então, a primeira questão é identificar o que queremos medir, o valor, o preço ou a quantidade. Trazendo para a economia, esses três, na verdade, eles estão associados aos serviços transacionados. E o que seria isso? Genericamente, é a mesma coisa de produtos. Então, eles derivam-se da produção, do consumo intermediário, do consumo final, do estoque, da exportação e importação. Então, outro exemplo seria o valor da produção de uma empresa, ele é calculado pela soma do valor dos produtos que produz. Ou seja, o valor da produção de uma atividade, ele não é uma variável que possa ser mensurada diretamente. Então, por que isso? Porque é necessário desenvolver um procedimento que possibilite essas adições. Então, resumindo, números índice são calculados a partir dos produtos transacionados. Boa noite, eu me chamo Stephanie e eu vou falar sobre classificação de atividades e produtos e logo em seguida sobre período de coleta. Bem, em classificação de atividades e produtos, quando uma empresa procura obter informações sobre produtos, ela tem que dispor de uma maneira de organizar esses dados. Então, a classificação é como um sistema de nomes e códigos numéricos que permite identificar e organizar os produtos de acordo com o critério escolhido. Geralmente, uma economia é classificada por atividade econômica, por produto e por operação, mas há uma classificação geral para os produtos e uma para as atividades econômicas. A classificação de operação é uma característica do Sistema de Contas Nacionais, o SCN, e é apresentada formalmente no SNA. Atualmente, a classificação de atividades adotadas pelo IBGE, chamada de Classificação de Atividades Econômicas, a CNAE, é a classificação padrão para as estatísticas brasileiras. Já para os produtos, existem vários tipos de classificação sendo utilizadas, cada uma delas com propósito diferente. Entre elas, há uma classificação adotada para as contas nacionais, outra nos índices de preço ao consumidor
e outra nos índices de preço ao atacado. Período de coleta. Um número índice vai apresentar variação de preço, quantidade ou valor de um conjunto de produtos entre dois períodos de tempo. E é fundamental saber em quais momentos as informações foram coletadas. É também possível realizar dois tipos de coleta, no mesmo dia ou ao longo. A coleta no mesmo dia, todos os dados serão coletados em um mesmo dia. Assim, a variação é obtida pela relação de um vetor de dados por produto referenciado a um dia com um outro vetor referenciado a um dia anterior. E esse índice é chamado de ponto a ponto. Já a coleta ao longo, os dados são coletados em um período de uma semana ou um mês. Para obter um vetor de dados, é calculado a média dos dados para cada período e depois a comparação é feita entre esses vetores. E esse índice é chamado de índice ao longo. Boa noite, pessoal. Me chamo Gabriel. Vou explicar um pouco sobre o conceito relativo e período base. Bem, o conceito relativo ele expõe três formas diferentes para se interpretar alguns dados. Essas formas são a variação percentual, o número índice e o multiplicador. A variação percentual ela é dada pelo valor final dividido pelo valor inicial menos 1 multiplicado por 100. O número índice ele é igual ao multiplicador vezes 100, ou então 100 mais a variação percentual. O multiplicador ele é dado pela variação percentual dividida por 100 mais 1. Período base. O período base ele é composto por três óticas, a de preço, de quantidade e de valor. Para se explicar essas óticas, normalmente se utilizam um valor de 100 ou de 1. Ambos costumam representar porcentagem, para que se possa ver com mais clareza a variação dada do período. A princípio, a ótica de preço é quando se calcula a razão entre o período observado de um artigo em um período qualquer e o preço do mesmo no período base. A de quantidade é da mesma forma, só que em vez de preço se utiliza a quantidade. Já de valor é quando a razão é calculada pelo produto de preço e quantidade do artigo em um período qualquer, e o preço de produto e quantidade do mesmo artigo no período de base. Esses conceitos de relativo e de período de base costumam ser utilizados em indicadores de atividade econômica, como por exemplo o PIB e alguns índices de inflação. Bases de uma série de número índice. Uma série de número índice, ela pode ter como referência um período fixo ou um período móvel. Índice de base fixa é quando os cálculos são todos feitos relativamente a uma mesma época base, ou seja, mesmo período fixo, né? No exemplo abaixo, a gente pode identificar que a base fixa aí é o zero. No exemplo, diz que V 0,1, V 0,2, V 0,3 e assim por diante. Nesse exemplo, o zero é a base fixa, tá? Já a base móvel é um número índice que tem base móvel quando é calculado a cada momento, tomando uma época base distinta, ou seja, o período de referência base muda para cada elo relativo calculado. Nesse exemplo, nos índices relativos simples de quantidades, Q94,96, Q96,97 e Q97,99 tem como base móvel o 94, o 96 e o 97. Esse assunto sobre base de uma série de número índice é bem prático de se entender essas bases, porque o próprio nome já diz, né, o seu próprio significado. Base fixa significa que é um número que não se modifica, né? E base móvel é um número que está sempre se modificando, certo? Critérios de avaliação de um número índice. Iver Fincher, nascido nos Estados Unidos, ele foi um dos primeiros economistas neoclássicos e o criador desses critérios. Ele os criou com função de definir as qualidades úteis e desejáveis nos números índices.
Esses critérios matemáticos também são chamados de testes para a avaliação dos números índices e são úteis quando calculamos variações não mais para um produto e sim para um grupo de produtos, tá? O primeiro critério é o critério de identidade. Esse critério, ele prevê que quando o número índice for calculado com a época atual t igual à época base 0, o número índice deverá ser igual a 1. Nesses exemplos também que eu adotei aí para os critérios, também são bem fáceis de ser entendidos, tá? Esse exemplo aí do critério de identidade diz que I 0,0 é igual a 1 ou I t é igual a 1, tá? O critério da reversibilidade do tempo, ou reversão do tempo, ou inversão do tempo, né? Dessas três formas que é dito, é aceito, tá? É a mesma coisa. Este critério, ele aponta que, ao recalcularmos um dado número índice, permutando as datas da época atual com a época base, um novo resultado aparecerá e esse resultado deverá ser o inverso multiplicativo do primeiro. Também bem prático de entender com esse exemplo, ó. I, A, B vezes I, B, A é igual a 1. Se você observar o que eu disse, né, está sendo provado aí, nesse exemplo, que o primeiro foi multiplicado pelo inverso, né? No caso, esse segundo foi o inverso do primeiro, que é igual a 1. O critério da circularidade, esse critério, ele é uma série de número índice, tá bom? Que são calculados com data base diferente em cada cálculo. Aí a gente já sabe que se trata de base móvel, né? De tal modo que a data atual de cada cálculo do índice coincida com a data base do seguinte. Esse processo de coincidir é conhecido como encadeamento, ok? Nestas condições, diremos que o número índice satisfaz o critério da circularidade ou que ele é circular se o resultado do encadeamento for igual ao cálculo do mesmo índice calculado com a data base do primeiro índice da cadeia e a data atual do último. Eu sei que é um pouco complicado de entender esse conceito aí que eu disse, porém, com esse exemplo, aí abaixo fica bem fácil, né? O exemplo diz que I 1,2 vezes I 2,3 vezes I 3,4 vezes I 4,5 é igual a I 1,5. Esse 1,5, se você observar, o 1 veio do primeiro, que é a base, né? E o 5 veio dessa última base, tá? Se eu tivesse finalizado, continuado, ia ser I 5,6 vezes CI 6,7. O resultado seria diferente, já seria I 1,7, tá? Esse critério da circularidade é uma condição necessária e suficiente para garantir a mudança de base de um número índice, tá? Por último, o critério da decomposição das causas ou reversão dos fatores. De acordo com este critério, a variação em valor de determinada variável poderia ser obtida diretamente a partir da sua variação de preço multiplicada por sua variação de quantidade, ambas calculadas pelo mesmo número índice. Então, aí, no exemplo, I P0,T vezes I Q0,T é igual a I V0,T, tá? Sendo P o preço, Q a quantidade e V a variação. E se você observar, as bases, né, são iguais, que são 0,T, tá? Esse assunto de critério para avaliação, só para resumir, foi criado pelo economista Fincher com a utilidade de definir as qualidades úteis e desejáveis nos números índice. Boa noite, eu irei falar sobre o emprego de médias para cálculo do número índice. Quando se trabalha com um único produto, o cálculo das variações pode ser realizado diretamente,
Porém, quando há necessidade de se calcular as variações em conjunto de produtos, utilizamos as médias aritméticas, de forma a sintetizar a variação de todos os produtos em uma única variação. Os métodos mais usuais para captar variações na média são os índices agregativos simples, índice de Bradstreet. Outros índices que utilizam base de ponderação, apresentando pesos diferenciados para cada produto, também serão vistos posteriormente. A primeira proposta é simplesmente calcular a razão entre a média aritmética dos preços ou quantidades para cada período. Para isso, a gente pode fazer a somatória do preço atual, dividido por N produtos, e a somatória do período base, também dividido por N produtos, e o mesmo quando se calcula a quantidade. A restrição a essa formulação é o fato de adicionar unidades de medidas diferentes, como por exemplo, como vocês podem ver nas tabelas, sejam os preços de dois produtos A e B, a tabela 1 considera esses preços em reais por quilo para os dois produtos. Na tabela 2, o preço do produto B foi mantido inalterado, enquanto o do A foi anotado em reais por tonelada, ou seja, 1000 vezes maior. Observem também na tabela 1 que utilizamos a fórmula de Bradstreet, ou seja, a somatória do período atual dividido pelo período base, e a mesma coisa na segunda tabela. Observem que uma simples alteração na unidade pode influenciar o resultado em 22%. Para vocês fazerem esse cálculo, basta dividir 1,833 por 1,501, subtrair 1 e multiplicar por 100. Isso vai dar 22%. Vocês podem fazer para ter certeza do cálculo. Para contornar o problema de adicionar unidades, Sauerbeck propôs que os números índice fossem obtidos pela média aritmética dos relativos de cada produto. O cálculo das variações individuais elimina o problema da unidade de medida, pois as variações são adimensionais. Assim, para um período de N produtos, para um conjunto de N produtos, os índices de Sauerbeck são calculados pela somatória de preço no período atual sobre o período base, dividido pelo conjunto de N produtos. Isso é para o preço e quantidade. Agora veremos mais um exemplo de se calcular o índice agregativo simples. Com base na tabela, como já vimos até aqui, basta somar o período atual e dividir pela somatória do período base. Nesse caso, entre os períodos 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3. Então, pode ser verificado com facilidade que a propriedade de circularidade que diz que o número índice satisfaz o critério de circularidade se o resultado do encadeamento for igual ao cálculo do mesmo índice calculado com a data base do primeiro índice da cadeia e a data atual do último, que no caso o índice do período 1 e 2 multiplicado pelo período 2 e 3 é igual ao índice entre o período 1 e 3. O mesmo acontece com o índice de Sauerbeck e verificada a circularidade, vemos que ele não atende aos critérios. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre números índice ponderados. Então, alguns índices são calculados através de médias simples e eles desconsideram a importância relativa entre os produtos. E quando se analisa, por exemplo, a evolução dos preços ao consumidor em uma economia, nós não podemos afirmar que um automóvel tem a mesma importância que 1 quilo de feijão. E a fórmula de calcular o número índice tem que superar isso, captando as diferenças entre os produtos. E a ponderação proposta pelos métodos, a mais usada é a participação do valor de cada produto no valor total da operação analisada, que aí surge a base de ponderação, que é o período cuja estrutura de ponderação será adotada. Aqui nós temos a fórmula da base de ponderação, que é o peso do produto I no total das transações no período T, que é igual ao valor transacionado no produto I no período T, dividido pelo somatório, e esse valor é o preço vezes a quantidade do produto I no período T, dividido pelo somatório disso. Agora eu vou falar um pouco sobre índice de Las Perez. Então, esse índice, ele propõe considerar a importância relativa dos produtos.
Ele é calculado pela média aritmética ponderada das variações de cada produto. O produto inicial do índice é escolhido como referência para o cálculo dos pesos. Aí aqui nós temos a fórmula de índice de Lasperi sobre preço e quantidade. E a sobre preço é assim: L de P no tempo T igual ao somatório do preço do produto I no período T, vezes a quantidade do produto I no período 0, dividido pelo somatório do preço do produto I no período 0, vezes a quantidade do produto I no período 0. Agora aqui a de quantidade, que é L de Q no tempo T, igual ao somatório da quantidade do produto I no período T, vezes o preço do produto I no período 0, dividido pelo somatório da quantidade do produto I no período 0, vezes o preço do produto I no período 0. Agora eu vou falar um pouco sobre índice de Paché. Esse índice ele propõe considerar a importância relativa dos produtos. A metodologia dele utiliza a média harmônica ponderada para o cálculo dos números índice e adota o período final como referência para a base de ponderação. Aqui nós temos as fórmulas de preço e de quantidade. A de preço, que é P de P no tempo T, que é igual ao somatório do preço do produto I no período T, vezes a quantidade do produto I no período T, dividido pelo somatório do preço do produto I no período 0, vezes a quantidade do produto I no período T. Agora aqui a de quantidade, que é P de Q no tempo T, que é igual ao somatório do preço do produto I no período T, vezes a quantidade do produto I no período T, dividido pelo somatório de preço do produto I no período T, vezes a quantidade do produto I no período 0. Relação entre Lasperi e Pache. Definindo a correlação entre preço e quantidade com R, nós temos que o índice de P é maior que o de L se os preços e as quantidades tenderem a se mover na mesma direção, entre os períodos 0 e T. E o índice de L é maior se os preços e as quantidades tenderem a se mover em direções contrárias. E é assim que nós definimos a correlação. Lasperi modificado. Então, para formar esse índice, é exigido sempre a ponderação pelo período inicial, obrigando sempre o cálculo de uma nova estrutura de ponderação. E, ao se alterar essa estrutura para cada período, a referência para as séries de índices faz com que a série encadeada não seja circular. Exemplo, para o período 1, 3, a base seria o período 1. Para o período 1, 2, a base seria o período 1. Para o período 2, 3, a base seria o período 2. Interpretação econômica dos índices de Lasperi e Pache. Então, eles podem ser interpretados como indicadores que fazem passagem de valores nominais para valores reais. Sejam as seguintes definições: valor nominal, que é o valor das transações econômicas, calculado com a quantidade transacionada e seu preço no mesmo período. E o valor constante, que é o valor das transações econômicas, calculado com as quantidades transacionadas no período considerado, porém, os preços adotados no cálculo do valor fixados em outro período. Índice de Fisher. Esse índice ele foi proposto para tentar diminuir as distorções entre os índices de Lasperi e Pache. Ele é calculado com base na média geométrica desses dois outros índices. Aqui nós temos as fórmulas de P e Q, que no caso é preço e quantidade. A de preço, que é F de P no tempo T, que é igual a raiz quadrada de L de P no tempo T, vezes P de P no tempo T. E aqui a de quantidade, que é F de Q no tempo T, que é igual a raiz quadrada de L de Q no tempo T, vezes P de Q no tempo T. Agora eu vou falar um pouco sobre mudança da base de comparação em uma série de números índice. A escolha da base de um número índice deve considerar os períodos considerados normais e a proximidade entre as bases de ponderação e comparação. A mudança da base, ela consiste em recalcular a série com um novo período como referência. E são consideradas 3 mudanças: a base móvel para a base fixa para a base fixa e a base fixa para a base móvel.
Aqui nós temos a base móvel para a base fixa. Seja a seguinte série de índices de base móvel. Aqui, como nós podemos ver, a base é móvel, porque aqui nós temos I01, I12 e assim por diante. Nós podemos ver que é 0, 1, não é fixa, é móvel. E uma base fixa no período zero seria calculada por, que no caso essa aqui é a fórmula. Essa daqui seria a fórmula que usaria, que é I01 igual I01, I02 igual I01 vezes 1, 2 e assim por diante. E aqui, como nós podemos ver, a base fica fixa, ó, 0, 0, 0. Da base fixa para a base fixa, seja a seguinte série com a base no período zero. Aqui, como nós podemos ver, a base é 0, que no caso é a fixa, né? E uma série base fixa no período 3. Aqui, como nós podemos ver, é fixa também, 3, 3, 3, 3. Aí, mudança para série com base fixa no período 3. Isso aqui seria a fórmula de calcular. Base fixa para base móvel. Seja uma série de multiplicadores para uma série base fixa no período zero. Aqui, a base fixa 0, 0, 0 e uma mudança para a base móvel. Uma base móvel, período contra período anterior, é calculada por... Essa daqui é a fórmula de calcular. A fórmula que se usa para calcular de uma base fixa para uma base móvel. Vou começar falando sobre os exemplos de utilização de número índice. E o primeiro será o cálculo do valor adicionado a preços constantes. O cálculo do valor adicionado para cada atividade econômica é realizado pela diferença entre o seu valor de produção e o seu consumo intermediário. Além disso, o cálculo do valor adicionado pode ser realizado de diversas formas. Porém, há 3 procedimentos que são mais confiáveis. O primeiro é a dupla deflação, que consiste basicamente em deflacionar o valor da produção e o consumo intermediário por meio de índices de preços específicos. Já os outros 2 procedimentos, que são o índice de Lespierre para volume e o índice de Pache para preços, necessitam de um conjunto de informações maior. São necessários dados sobre quantidade e preço em cada período da série. E quando não tem disponível dados ou indicadores confiáveis para utilizar um dos 3 procedimentos anteriores, é aceitável o uso de indicadores independentes. Índices encadeados. A recomendação internacional para o cálculo de índice de volume ou preço nos SCN é que se calcule sempre variações sobre o ano anterior. Quando se calcula as variações de volume e preço nas contas nacionais brasileiras, os resultados são calculados a partir da base de comparação da base de ponderação no ano anterior. Então, dessa forma, ficam estabelecidos 3 tipos de séries de número índice. A primeira é a série de base fixa. Nessa série, a base de comparação e a base de ponderação são fixadas no mesmo período. Já na série de base móvel, a base de comparação e a base de ponderação são sempre no período anterior. E na série encadeada, calcula-se pelo encadeamento dos elos de uma série de base móvel a partir de um período fixo que é definido como 100. Assim, as ponderações serão as do ano anterior, enquanto a base de comparação estará fixada em um período. Índice de inflação no Brasil. O governo brasileiro adotou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA do IBGE como indicador da inflação. Os índices de preços mais importantes são calculados pelo IBGE, pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo. E falando um pouco sobre as metas para a inflação, o governo estabelece para cada ano uma meta de inflação, que é uma taxa fixa que deve ser buscada. A partir desse número é estabelecida uma faixa de tolerância, e a taxa de tolerância diz quanto a inflação real pode variar. Índice ponto a ponto ou das médias. A análise das variações ponto a ponto são feitas mês contra mês anterior. Já as médias podem ser comparadas e, além disso, também mostram se houve aumento no poder de compra com o uso de índices médios do ano.